Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 21 ao dia 27 de agosto de 2023. Nessa semana, a gente vai ter majoritariamente a energia de uma lua crescente acontecendo no céu. Oficialmente, ela só vai acontecer na quinta-feira, dia 24, então a gente pode pensar numa energia que vai crescendo, que vai ganhando movimento, que vai trazendo pra gente essa vontade de se movimentar. Depois da gente ter pensado, refletido, se alinhado com as nossas intenções, nessa semana a gente precisa fazer acontecer. Não adianta ficar só no campo das ideias. A gente precisa fazer com que isso se manifeste na nossa vida aqui na Terra, na vida material. E para isso, muitas vezes, a gente precisa fazer alguns movimentos. A gente sabe, né? Principalmente se a gente fizer um planejamento, a gente sabe tudo o que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se sobrecarregar, é ter pressa, é forçar, é se cobrar. É preciso sim ir fazendo, mas num ritmo constante, porém estável, natural e não forçado. A gente já vive numa sociedade que nos cobra demais, em que a gente está sempre num ritmo acelerado, mais rápido do que o nosso estado natural consegue suportar. E o resultado disso a gente já sabe. Todos os problemas de saúde mental que hoje estão muito fortes na nossa sociedade, o burnout, que é o esgotamento profissional, relacionado principalmente à nossa profissão, então esse estado de esgotamento mesmo em relação àquilo que a gente faz, de não conseguir mais pensar, um cansaço físico que afeta todas as outras áreas da nossa vida. Eu diria que até é o início de um estado depressivo, porque a gente fica realmente prostrado, a gente fica desanimado, a gente fica desesperançoso. E eu acho que o pior sentimento do burnout é o sentimento de fracasso, porque a sensação que dá é que por mais que você faça, nunca está bom. Nunca é o suficiente, então a gente não aguenta o ritmo, não aguenta realmente a pressão. E se você já passou por isso, eu sei que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Eu tive um burnout em 2021. 2020 foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Aquela grande conjunção no signo de Capricórnio caiu exatamente na minha casa 10, que fala da carreira, da proeminência social. Então eu estava assim no meu auge profissional, só que ao mesmo tempo eu estava completamente desgastada. E aí em 2021 eu não consegui manter o ritmo, tive burnout e de lá para cá, já faz 2 anos, eu confesso que eu não consegui me recuperar 100%. Eu me recolhi, eu me fechei para poder ter esse tempo de recuperação, mas eu sinto, e nem quero na verdade, que eu não consigo mais voltar àquele ritmo, que eu realmente ressignifiquei a minha relação com o trabalho, porque a maioria das pessoas pensa que o trabalho é tudo na vida delas, e elas se dedicam, digamos, 90% do tempo e da energia delas para isso, e 10% elas tentam dar conta do resto, família, amigos, projetos pessoais, descanso, relacionamentos. E o que acontece é que, claro, essa conta não bate, em algum momento a gente vai entrar em colapso. Então, se você percebe que ainda não aconteceu, mas que você, se continuar dessa forma, vai rumo a um burnout ou a um esgotamento em todos os sentidos, começa a rever o que você pode mudar, o que você pode delegar, o que você pode diminuir no seu ritmo diário para que não chegue a esse ponto, porque eu posso dizer que a recuperação depois é muito mais lenta.
Outras pessoas podem não ter um burnout em si, mas elas acabam ficando doentes. Outros tipos de doença, né? O burnout ele é uma doença mental, principalmente, apesar de afetar o nosso físico também. As pessoas acabam ficando doentes e é um mecanismo do corpo para mostrar, né, o sintoma, que é a doença, de que algo não vai bem dentro dela, de que o corpo ele está cansado, ele está sobrecarregado e a gente precisa muito olhar para isso. E por que eu tô falando tudo isso? Porque essa pode ser uma semana muito acelerada, muito agitada. A gente tem a lua crescente acontecendo num signo de fogo, um signo que traz esse movimento em direção ao novo, em direção a novos horizontes, a novos conhecimentos, sempre com muita confiança, com muita curiosidade, com muita abertura de espírito. E essa lua, ela vai estar sendo regida por um Júpiter que está em em touro. E esse Júpiter em touro é um signo do elemento terra, ele é prático, ele é pragmático, ele é lento, só que ele é voltado sim às questões materiais. E aqui a gente pode ter uma tendência ou a cair na procrastinação, ou a realmente sentir a pressão e travar, ou a gente trabalhar demais, a gente se cansar de tanto que a gente se dedica àquilo que está pedindo a nossa atenção e energia. Marte, que é um signo que fala de ação, de movimento, ele está lá em Virgem, trazendo esse pedido para atitudes mais focadas, minuciosas, de planejamento, mas também atitudes práticas de resolução de questões que estão emperradas e precisando da nossa atenção na nossa vida. E essa semana, então, ele vai fazer uma oposição com Netuno, e essa oposição, ela fala da gente se sentindo confuso, perdido, sem saber o que fazer, sem direção na vida. É essa sensação que pode nos acometer. Não que ela seja real, não que isso esteja acontecendo, mas pode ser que a gente se questione realmente sobre o que a gente está fazendo ou sobre o que a gente deseja, no sentido de, será que é isso mesmo que eu quero, que eu preciso, que eu devo buscar nesse momento da minha vida? Então, se bater essa sensação, se vierem pensamentos nesse sentido, de que nada está dando certo, de que nada do que você faz traz resultados, respira, relaxa e tenta compreender que é só uma fase, que tudo aquilo que você está fazendo tem sim importância e vai trazer resultados, mas talvez não no tempo desejado. Se você continuar seguindo o seu caminho passo a passo, um pé depois do outro, sem cobrança, sem pressa, as coisas vão sim começar a acontecer. Eu posso garantir para você, não existe ação sem reação. Tudo aquilo que a gente faz vai sim ter um resultado, vai ter sim uma reação de igual intensidade. O outro aspecto que esse mesmo Marte em Virgem faz é um trígono com Plutão em Capricórnio, os dois em signos de terra aí, e esse aspecto ele é muito mais favorável e positivo. E ele fala da gente ter essa base, essa estrutura para a gente construir o nosso castelo, para a gente fazer o que for necessário, para a gente acionar o nosso poder de mudança pessoal, profissional, em qual sentido seja. Ele também está muito favorável, esse aspecto, para a gente cuidar melhor da nossa saúde, para a gente focar em processos de cura, claro, através de um procedimento médico, né, da ajuda da medicina tradicional, mas também através de curas mais holísticas, naturais, porque aqui a gente está falando de 2 signos de terra, que tem a ver também com a natureza, com fitoterápicos, com homeopatia ou com outras formas aqui mais palpáveis. Eu acho que não fica muito no campo energético, não é uma cura energética, mas uma cura natural, através de ervas, através de produtos que não tenham muita química, que não sejam muito artificiais.
Então, se você está passando por alguma questão de saúde, talvez olhar para esse lado, né? Homeopatia, fitoterapia, florais, pode ajudar bastante. Em relação aos outros acontecimentos dessa semana, tem muitos acontecimentos, eu vou falar sobre eles de uma vez e depois eu falo rapidamente sobre a lua em cada signo para gente fechar. O Sol, ele vai entrar em Virgem na quarta-feira, dia 23. Então, olha como a energia ela tá bem terrena, ela tá bem prática, ela tá bem voltada para as nossas questões mais mundanas mesmo e também em relação ao cuidado com a nossa saúde e o nosso bem-estar, a nossa rotina. Vai ser um momento de ressignificarmos aquilo que a gente faz todo dia, a maneira que a gente faz, talvez mudar conscientemente algum hábito, tudo isso vai estar muito favorável no próximo mês, contando aí dia 23 até o dia 22 de setembro. Nesse mesmo dia, Mercúrio ele entra no seu movimento retrógrado. Então, até o dia 15 de setembro, a gente vai ter Mercúrio com essa impressão de estar andando para trás, aqui entre aspas, do ponto de vista da Terra, e isso traz questões relacionadas a revisões, a rever mesmo, reflexões, tudo que começa com né? Rever, refazer, refletir, repensar, e aqui está muito relacionado às questões mentais e práticas. Mentais porque Mercúrio ele rege a mente, então a gente refletir a respeito, a gente rever os nossos processos cotidianos, inclusive, nessa questão prática, porque ele rege, na verdade ele está no signo de Virgem e ele rege o signo de Virgem. Durante esse período ele vai acabar voltando para Leão, mas nesse primeiro momento reveja a sua rotina, reveja como você lida com a sua rotina diária, com aquilo que você faz todo dia e perceba se tem algo que precisa ou pode mudar para favorecer mais os seus processos, para transformar a sua vida de uma maneira mais fácil, mais tranquila, que não traga prejuízo físico, mental, moral, em nenhum sentido. Naquele sentido mais prático, que todo mundo fala, que existe até uma questão do inconsciente coletivo já, de não assinar contratos, não comprar eletrônicos, tomar cuidados com atrasos em viagens. E sim, isso pode acontecer, mas eu acho que a gente não pode parar de viver 3 a 4 vezes por ano, que é quando o Mercúrio fica retrógrado. Eu acredito que se a gente se preparar, então, ler muito bem um contrato, ver se aquilo que você comprou tem garantia, se preparar para uma viagem, levando todos os documentos, tendo paciência. Se for cancelado, se tiver qualquer questão, dá para fazer tudo. Não é que vai acontecer, mas sim que tem mais probabilidade de acontecer. Quando o Mercúrio está retrógrado, na verdade ele está mais perto da Terra, fisicamente falando, gravitacionalmente falando. Então aqui a gente pode pensar numa influência maior dos assuntos de Mercúrio, nada mais que isso. A questão é como a gente lida com essas questões, como a gente lida com atrasos, com problemas de comunicação, com uma mente mais aguçada, mas também mais agitada, e tudo isso cabe a cada um, ao seu trabalho interno e de observação. Algumas vertentes da astrologia, alguns astrólogos falam que quando o Mercúrio está retrógrado no céu e você tem Mercúrio retrógrado no seu mapa, a energia tende a ser positiva, favorável. Então eu convido você a ver, ou se você já sabe, se você tem Mercúrio retrógrado no seu mapa, e observar esse período com mais consciência, do dia 23 de agosto ao dia 15 de setembro de 2023, e perceber como que isso afeta você, como você se sente, como fica a sua mente e as questões relacionadas a Mercúrio, que é comunicação, viagens, eletrônicos. E aí você observa se acontece alguma questão. Aqui de maneira geral todo mundo pode observar, mas mais do que temer,
o convite é observar, justamente, perceber um padrão, perceber o que acontece, mas não ficar com medo, porque o medo, na verdade, ele é uma baixa frequência que só atrai mais motivos para você sentir medo. Então, existe sim uma saída para passar por esse período ou qualquer outra coisa na sua vida, que é manter uma frequência elevada. E aqui com essa lua crescente no signo de Sagitário, a gente vai ter mais otimismo à nossa disposição, mas é interessante que é um otimismo prático, é um otimismo sensato, digamos assim. Não é um otimismo oba-oba de ai, tudo vai dar certo, meio que negando a realidade, mas sim tendo consciência do que está acontecendo e ao mesmo tempo confiando que pode mudar, que pode melhorar, que o melhor vai acontecer. Deixa eu ver se tem algum outro aspecto. No domingo é um dia bem importante também, então quarta-feira, quinta-feira e domingo, dia 27, são dias mais interessantes. Na verdade, dia 22 também tem 2 aspectos no céu, por isso que eu falei, é uma semana bastante movimentada. E como os aspectos maiores, eles podem ser sentidos com mais força dias antes, vai ser uma semana naturalmente mais movimentada, porque não é só aquele dia, as coisas não são estanques que acontecem num determinado momento e pronto. Elas têm uma influência maior de dias ou até semanas antes, dependendo do aspecto, e alguns dias depois. E aí no dia 27, então, o Sol faz uma oposição ao signo de Saturno, ao planeta Saturno que está no signo de Peixes. E essa oposição, ela pode trazer uma energia mais fechada, mais realista, pendendo para o pessimista. Então, olha que interessante, a Lua em Sagitário, ela vem pedir para a gente ser mais otimista, porque internamente esse aspecto pode fazer com que a gente tenha a tendência de achar que tudo está errado, que tudo está confuso. Da mesma forma que aquele aspecto de Marte com Netuno também vai trazer essa sensação, o do Sol com Saturno, ele traz mais um sentido de autocobrança, de levar as coisas a sério demais, ou da vida trazer situações para você se responsabilizar e aquilo pesar sobre você, mas num sentido mais positivo. Apesar do desafio, o convite aqui é a crescer, a se desenvolver, a estruturar alguma questão na sua vida, a se autorresponsabilizar pelos seus processos, pelas suas questões internas e externas, então resolver o que precisa ser resolvido e se resolver para isso, estar pronto ou pronta para o que vai acontecer, sem ficar achando que tudo vai dar errado ou que o problema é só com você. Então, ter essa consciência de que pode ser um dia assim mais pesado, mais chato, até porque a Lua vai estar em Capricórnio, é interessante para a gente perceber. E por fim, no domingo ainda, Marte entra no signo de Libra, e aqui ele vai trazer uma força maior para as nossas relações. Tem 2 questões aqui, ou ele vai fazer com que a gente discuta mais, com que a gente seja mais incisivo, impaciente nas nossas relações, e aqui depende muito também da casa onde você tem Libra no seu mapa, porque Marte vai estar passando por ali, mas também vai fazer com que a gente tenha coragem de se impor mais, de se colocar, de dizer não, porque existem pessoas nas 2 polaridades. As pessoas que já são mais impulsivas, agressivas, impacientes, elas podem intensificar ainda mais essa tendência. E o pedido aqui é para acalmar, baixar a bola. E as pessoas que são mais passivas, que tendem a fazer tudo pelo outro, para agradar, para ser reconhecida, não consegue falar não, esse aspecto pode ser positivo para vir aquela coragem de se impor. Claro que conflitos não estão descartados, mas a gente pode sim aproveitar o lado positivo disso se a gente souber agir com diplomacia, tato, consciência e paciência. Tem um livro, né, que talvez vocês já conheçam, que é o Comunicação Não Violenta, que pode ajudar bastante nesse momento.
ele traz justamente essa abertura ao diálogo para a gente se expressar, para a gente ouvir o outro e juntos chegarmos a um consenso. É falar o que precisa ser falado, expor o que a gente está sentindo. O foco é muito em sentimento e resolução de conflitos. E é muito interessante essa teoria. Eu acho que ela pode ser uma ótima abordagem aqui. Quem quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon para quem quiser adquirir, quiser estudar melhor a respeito, quiser colocar isso em prática, tem essa dificuldade de comunicação nos relacionamentos, então eu vou deixar aqui embaixo o link. Vamos agora para as luas da semana, para a gente fazer um panorama geral aqui e completar, né, tudo que eu já falei, porque eu acho que eu já falei basicamente tudo que vai acontecer essa semana. Lembrando que a lua, como ela é muito rápida, a influência dela é muito sutil, mas essa passagem das luas, até convidando você a observar também, percebe como que é o seu dia quando a lua está em tal signo, como que é quando ela está em outro. Se puder, faça anotações. Eu tinha, né, um caderninho da lua, um caderno pequeno de notas que eu anotava como eu me sentia, que lua que estava no céu. E foi muito interessante para observar certos padrões meus em relação à influência dos signos que a lua estava. E hoje eu já sei, de tanto, né, ter estudado, ter observado. Hoje eu não preciso mais escrever ali, mas eu sei que determinada lua vai ter uma tendência a que eu me sinta de determinada forma. Às vezes é mais forte, às vezes é neutra, às vezes, né, nada acontece. Não é uma questão assim muito forte no sentido de vai ser sempre assim, mas é interessante observar. Por exemplo, se você estiver, mulheres, né, principalmente de TPM, pode ser que você sinta muito mais essa influência, que deixe você mais emotiva se for uma lua de água, que deixe você mais irritada se for uma lua de fogo. Então aqui é muito importante observar os seus ciclos naturais, se você for mulher, o ciclo menstrual e o ciclo da lua, fazendo uma correlação entre eles. Eu tenho acho que foi um workshop que eu fiz com essa temática. Eu acho que eu vou deixar o link aqui para quem quiser se aprofundar. É muito interessante o tema e pode ajudar você que quer se alinhar com os ciclos da lua, mas também respeitando o seu ciclo interno, porque é como se fossem duas mandalas ali que vão se juntando, que vão girando juntas, mas cada uma num sentido. Então, às vezes elas se alinham, às vezes não, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo também, para quem sentir de assistir esse conteúdo, que foi um conteúdo pago, mas que eu tô disponibilizando aqui para você que tá me ouvindo gratuitamente. Então, aproveita esse presente. Na segunda-feira, então, a lua ela vai passar a maior parte do dia no signo de Libra, porque ela entra em Escorpião só às 8 da noite. Então, um dia de lua em Libra, lembrando que Libra é um signo cardinal, então a força para fazer, para iniciar, para tomar iniciativa, ela existe e a gente pode sim ser muito eficiente nessa segunda-feira, até porque a fase da lua também favorece isso. E pode ser que a gente tenha mais facilidade para trabalhar em conjunto com alguém, ajudando alguém ou em parceria com alguém. Tenta, talvez, nesse dia, pedir ajuda em relação a algo que você está com dificuldade. Eu acho que esse exercício de pedir ajuda é um ótimo exercício de humildade, de vulnerabilidade. E, claro, a gente sabe para quem a gente pode pedir. Ou se você não sabe, se abra para o universo trazer a ajuda que você precisa, mas talvez seja assim interessante a gente treinar essa questão de nos comunicarmos nas nossas relações, mas também de trocar de uma maneira genuína, falando aquilo que a gente sente, que a gente pensa, mas principalmente tendo essa energia de parceria com as pessoas, pensar que as pessoas podem ser grandes aliados. Na terça e na quarta, a lua fica o dia todo no signo de Escorpião. E um outro aspecto que eu não comentei antes, que vai acontecer na terça-feira,
é Vênus com Júpiter fazendo uma quadratura. É um aspecto desafiador, que pode ser que a gente sinta uma certa carência, sinta que as pessoas não nos valorizam, se sinta muito desvalorizado internamente e, claro, projete no outro, querendo que o outro te dê essa valorização, te traga esse sentimento e acabe desanimando, se apequenando diante da vida. Escorpião, ele intensifica muito feridas aqui que podem estar relacionadas à nossa infância, a nossa criança ferida que não recebeu o amor e a validação que ela queria, que ela esperava e que ela precisava. Mas o passado já passou, agora é um momento muito interessante, aproveitando essa energia da Lua em Escorpião, de ressignificar tudo isso, de rever essa dor, de acolher essa dor, mas de transmutá-la também. Porque senão a gente vai passar a vida inteira com essa criança ferida, mimada, birrenta dentro da gente. E a nossa vida vai ser muito difícil por isso. A nossa vida vai espelhar todas essas dificuldades e dores e feridas que a nossa criança tem. Porque a gente está inconscientemente deixando ela governar a nossa vida. E a gente, até para tentar compensar a dor dela, a gente faz isso e deixa que a nossa criança comande. E aí a gente vai para a vida a partir das nossas dores, projetando as nossas dores. Na quarta-feira é aquele dia bem movimentado no céu, com o Sol entrando em Virgem, Mercúrio ficando retrógrado. Então é um dia bem interessante para a gente analisar melhor, observar, talvez ter menos compromissos, porque pode ser um dia mais truncado. Na quinta-feira, a Lua já amanhece em Sagitário, então ela passa quinta e sexta-feira nesse signo de fogo, mais animado, mais voltado para questões externas de busca daquilo que nos faz bem, busca de novos conhecimentos, de novos horizontes. E aqui seria interessante a gente, primeiro, tomar uma atitude prática, porque aquele aspecto de Marte com Plutão vai acontecer nesse dia, e focar naquilo que a gente deseja ver crescer na nossa vida. Pode ser uma atitude mental, porque aqui tudo que a gente pensa, a gente tá colocando o fermento da nossa atenção ali, e naturalmente a tendência é crescer, seja algo que a gente considera positivo ou não, porque o céu ele só diz amém, né? O universo ele só aceita aquilo que a gente emana, né? E é um aprendizado mesmo do ser humano de entender a nossa capacidade de criar. E a gente acha que é o externo que está fazendo aquilo com a gente, sem perceber que nós somos mestres da limitação, digamos assim. E aí no sábado, então, quinta e sexta-feira vão ser dias mais animados, agitados, positivos também, porque a gente tem aspectos bons acontecendo no céu. Lua em Sagitário tende a ser uma lua bastante animada, bastante otimista, expansiva. E no sábado, a Lua entra em Capricórnio às 10 da manhã e ela fica domingo ali também. É interessante porque um fim de semana de Lua em Capricórnio parece que traz aquela sensação de que a gente devia estar trabalhando ou com muitas coisas para resolver, muitas demandas e aquela autocobrança. Até porque aquele aspecto do Sol com Saturno pode trazer naturalmente isso, então intensifica todas essas questões. É bem interessante aproveitar essa energia para resolver pendências mesmo em casa, então coisas que precisa arrumar, consertar, e no domingo fazer um bom planejamento, deixar que a sua semana seja bem organizada, bem estruturada, para a mente parar de se cobrar. Como se você dissesse para ela, olha, tá tudo certo, tá tudo arrumado, tá tudo organizado, pode relaxar. Para preocupação não tomar conta da gente. Então faz esse exercício de preparar a sua semana antes, ver tudo que você precisa fazer, talvez estruturar algum projeto em relação àquilo que você intencionou na lua nova e precisa dar mais atenção agora. Enfim, tem vários aprendizados aqui, várias dicas, vários exercícios
e eu espero de verdade que isso tenha auxiliado você a ter uma semana mais consciente e que ajude a planejá-la da melhor forma. Antes de finalizar, eu quero só reiterar meu convite aqui para o curso de formação em Theta Healing, que eu vou dar no dia 8, 9 e 10 de setembro, totalmente online. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver todas as informações necessárias e poder tomar sua decisão. Lá, inclusive, eu explico o que é, como funciona, todas as informações sobre o curso, e eu deixo o convite aqui de coração para quem sentir de estar comigo nessa única turma que eu vou fazer nesse ano. E eu nunca sei, né, quando vai ser a última, mas como eu nunca tenho previsão da próxima, é sempre bom também deixar claro para você aproveitar essa oportunidade, porque talvez não tenha outra. E por fim, eu queria deixar meu pedido aqui para você conversar comigo, me deixar um comentário, me falar se fez sentido ou não, ou como que isso trouxe para você algum tipo de reflexão, se faz sentido, se você gostou, e se você gostou também, deixa um like para mim, deixa o seu comentário, enfim, faz essa troca que eu gosto bastante, para não ficar com essa sensação, eu fico às vezes de que eu tô falando sozinha, né? Eu gravo olhando aqui pro céu, mas eu sei que alguém vai ouvir, eu sei que essa mensagem vai chegar aos ouvidos de quem precisa, e às vezes é bom também receber essa troca do outro lado, saber que você tá aí. Isso me inspira e me ajuda, me incentiva a continuar. A gente se vê no próximo Céu da Semana. Uma ótima semana de lua crescente para você. Até mais. Tchau, tchau.